Vamos ler os versos de 1 a 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar. Senhor, bendizemos teu nome, poderoso, glorioso, por estarmos aqui reunidos como povo teu, aqueles a quem o Senhor separou, aqueles a quem o Senhor tem falado, e a nossa súplica é que o Senhor siga a nos falar, que o Senhor tome esta porção da tua palavra e aplique às nossas vidas, a cada coração aqui. Não nos permita que nada interfira neste tempo. Ajuda-nos nas nossas debilidades para que teu suporte nos auxilie em tudo que precisamos e não haja perda nenhuma para ti, Senhor. Consequentemente, não haverá perda para nós. Assim, agradecemos mais uma vez por este tempo. Suplicamos que teu bendito Espírito Santo fale aos nossos corações. Passeie por aqui tocando em cada coração. Assim, com esta certeza de que este é um desejo teu, nós entregamos a ti este tempo e nossas vidas, no doce nome de Jesus. Amém. Nós temos sido tão ajudados pelo Senhor nesse Evangelho de Lucas, com tantas lições, com tantas verdades específicas aplicadas à nossa vida, que o nosso coração se constrange cada vez que nós assentamos diante da palavra do Senhor, porque a riqueza é tão grande, irmãos, que nós realmente nos humilhamos, nos aproximamos de cada texto desse com os nossos corações em humildade, em súplica, para que o Senhor nos fale aquilo que está no coração dele, aquele intento do seu coração, quando, por seu Espírito, nos deu sua palavra inspirada. Então, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor use este tempo e fale a cada um dos nossos corações aqui. Nós temos, então, seguido desde o capítulo 16, acho que seria importante fazer uma
uma breve consideração aqui, já que desde o capítulo 14, meu irmão, nós estamos tratando de uma mesma cena. Uma cena de sábado em que o Senhor está a tratar com os seus discípulos e também com escribas e fariseus. Então, muitas coisas o Senhor tem falado até aqui. E o capítulo 16, então, como já dissemos, apenas relembrando, o Senhor faz uma abordagem deixando implícito para todos aqueles que estavam ouvindo, que estava havendo, através da vida dele, uma transição, importante transição. E o capítulo 16, então, trata de um administrador infiel. E nós, então, ouvimos e temos dito aos irmãos que esse administrador infiel aponta para a casa de Israel. Aquela que recebeu da parte de um homem riquíssimo, Deus o Pai, todos os seus bens, seus oráculos, sua sabedoria, sua palavra, seus princípios, seus desejos, tudo isso foi dado àquele povo, de maneira tipológica, mas também de maneira direta, através dos profetas. Então, aquela casa detinha a administração desses bens, dessas riquezas de Deus. Mas o que está acontecendo? O Senhor Jesus está trazendo nele mesmo, na sua pessoa, uma avaliação do céu, como nosso irmão nos lembrou, uma perspectiva do céu, de como o Senhor estava a ver tudo aquilo que havia se tornado, então, aquele chamado testemunho de Deus. E então o capítulo 16 apresenta um administrador infiel que estava a defraudar o seu Senhor com suas atitudes inadequadas, com seus princípios e maneiras inadequadas. Então o Senhor, ele traz nele mesmo esse contraste entre aquilo que era o chamado testemunho de Deus e o verdadeiro reino de Deus que estava a vir na sua própria pessoa. E então João Batista é levantado como aquele arauto de Deus que passa a denunciar tudo que estava inadequado e a dizer na sua mensagem forte uma palavra impactante: arrependei-vos. Essa era a mensagem de João. E João é aquele profeta, sacerdote, tão diferente de todos aqueles que estavam ali. Mas João traz nos seus lábios aquela palavra de Deus, aquela palavra de fogo da parte de Deus, aquela palavra perscrutadora da parte de Deus, e expõe aquela administração absolutamente infiel. E isso nós vemos no capítulo 16. E o Senhor segue então, da parte final do capítulo 16, a apresentar de forma muito clara para eles que esta maneira infiel de proceder, essa maneira infiel para com o homem rico, para com Deus o Pai, estas vidas que não eram consagradas a Deus, mas consagradas a si mesmas, essa maneira de viver tem um impacto para a eternidade. É isso que o Senhor vai dizer usando uma história, a história do rico e Lázaro. Então ele vai dizer, olha, há uma ligação entre este pequeno período de vida que nós vivemos aqui e a eternidade. Então, portanto, cuidado. Cuidado. Muito cuidado com a maneira que você vive. É isso que o Senhor está a dizer àqueles infiéis. E então, irmão, a divisão de capítulos aí, ela, nesse caso, também é inadequada, porque o Senhor segue
nesse mesmo discurso, a apresentar agora, e minha sugestão é exatamente essa para você, o Senhor segue a apresentar no capítulo 17, no seu início, um ensino sobre 4 assuntos muito práticos, muito relacionados à nossa maneira de viver. O Senhor vai ensinar, então, a respeito de aspectos muito práticos da nossa vida, que, se vivermos adequadamente, trarão impacto para toda a eternidade. Então, o Senhor passa a ensinar a respeito de 4 assuntos, como já disse. Esses 10 versos aí, eles podem ser divididos de forma muito simples. Os 2 primeiros versos, verso 1 e 2, qual é o assunto prático aí? O Senhor vai falar sobre tropeços, ou a palavra grega, escândalo. É a palavra grega utilizada aí. O Senhor vai falar sobre tropeços, ou sobre escândalo. Nós podemos ligar isso ao nosso testemunho. A um testemunho coerente ou incoerente, com aquilo que diz respeito à nossa relação, para seguir a ordem do capítulo 16, a nossa relação com o homem rico, com o pai, com o detentor de todos os bens que nos têm sido confiados. Como nós viveremos a testemunhar essa relação? Naturalmente, como uma relação de intimidade e, portanto, de consagração a Ele, ou com um contra-testemunho, com uma vida de tropeços ou de escândalo. É o que o Senhor tem a ensinar. Então, esse é o primeiro assunto. Os versículos 3 e 4 tratam de um passo sequente. Qual é o assunto aí? Perdão. Um assunto muito, muito prático. Que a maneira como vivemos nossa vida hoje, no que concerne ao assunto do perdão, trará impactos para toda a eternidade. Inclusive impactos para agora. Que o Senhor nos conceda graça para vermos um pouco sobre isso. Esse é o segundo aspecto. Os versículos seguintes, versos 5 e 6, um outro assunto. Qual é o assunto aí? Fé. Fé. Uma vida de união com Cristo. Isso é o que a Bíblia chama de fé. Uma vida unida a Cristo. Uma vida em dependência dEle. Esse é um outro assunto absolutamente prático, irmão, que trata da nossa vida hoje, da maneira que vivemos. E o quarto assunto, os versos de 7 a 10, o assunto é serviço. Então nós temos 4 assuntos aí: tropeços ou escândalos, nosso testemunho, perdão, um terceiro assunto, fé, e um último assunto, serviço. Esses assuntos, eles são absolutamente práticos. Eles são assuntos que poderiam ser tratados cada um em mais de uma reunião. Mas esse não é meu encargo. Meu encargo é olhar para esses assuntos conforme eles estão descritos no texto. De forma objetiva, mais aplicada, como eles estão descritos no texto. O Senhor tem a nos enriquecer, outros irmãos podem compartilhar, e mesmo assim no domingo pela manhã. Mas são assuntos grandes na Bíblia. Nossa vida, nosso testemunho é um grande assunto na palavra de Deus. Todo o Novo Testamento vai nos ajudar com relação a isso, e também o Velho Testamento. Então, um grande assunto. O assunto do perdão é mais um grande assunto na palavra de Deus. Tão necessário, tão útil, tão curador, que o Senhor também nos ajude nisso. Mas, mais uma vez, eu gostaria de ser aplicado ao que o texto está mencionando. O assunto da fé
grande assunto. O apóstolo Paulo basicamente vai falar sobre a fé em todas as suas epístolas. Então, um grande assunto da palavra, a vida da fé. O justo vive da fé. Que o Senhor também nos enriqueça de modo específico pelo que é dito sobre a fé nesse texto. E sim, usaremos outros textos para nos oferecerem apoio. E também o assunto do serviço, irmão, um grande assunto. Já passamos, por exemplo, por Lucas capítulo 12, um capítulo especial sobre o assunto do serviço. Agora, podemos olhar para a vida do apóstolo Paulo, uma vida de serviço ao Senhor, consagrada ao Senhor. Então, grandes assuntos, mas que o Senhor nos ajude de forma pontual para sermos objetivos e nos voltarmos para o que é dito no texto sobre cada um desses tópicos. Vamos então ao primeiro aspecto. Versos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Irmão, primeira coisa, quando nós lemos essas palavras aqui, elas são realmente fortes. O Senhor está falando de uma maneira muito séria sobre tropeços, mas muito séria mesmo. Ele está dizendo, olha, é inevitável que venham escândalos e tropeços. Então, o Senhor não está negando ou dizendo que tropeços e escândalos não podem acontecer. Pelo contrário, Ele está dizendo que é inevitável que venham escândalos e tropeços. Mas, ai. Então esse ai, nós temos que ligar ao que acabou de ser dito no capítulo 16, sobre o impacto de uma vida libertina, regalada, como aquela vida do homem rico. E ali nós vemos um grande ai, como se o Senhor dissesse, ai de quem viver dessa maneira. Qual é o resultado? O resultado é que quando ele entra, por assim dizer, num período para além do período desta vida, então ele experimenta tormento. É o que nós vimos no capítulo 16. Então esse ai precisa ser ligado a isso. Para quê? Para que nós compreendamos a seriedade. E mais, o Senhor chega a dizer que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no mar e se afogar. Veja a força dessas palavras. Do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, qual será o impacto do que o Senhor quer nos dizer a respeito da nossa vida? Que o Senhor nos ajude nisso, porque o grande desafio para mim e para você, irmão, é vivermos uma vida ou um testemunho coerente. Apenas coerente. Com aquilo que o Senhor tem nos falado. Com a luz que cada um de nós tem recebido. Então, que o Senhor nos ajude nessa noite, lançando luz sobre nossas vidas. Para que nós sejamos levados a olhar com seriedade o que Deus olha com seriedade. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Que viver uma vida a colocar pedras de tropeço no caminho de outros, e aqui no caso, outros mais novos, outros que de alguma maneira olham para a sua vida, outros que são mais imaturos, colocar pedra de tropeço ou oferecer tropeço com a própria vida para que esses pequeninos tropecem, o Senhor está dizendo que isso é muito sério. Ele está dizendo, ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, que o Senhor nos ajude. Primeira coisa que eu creio que é importante. O que é fazer tropeçar ou colocar uma pedra de escândalo? Essa expressão foi usada, irmão. Essa expressão grega, escândalo,
ela é uma expressão utilizada para aquelas estradas romanas, geralmente usadas, estradas construídas por escravos com a justa posição de pedras. E nem sempre essas pedras elas tinham um acabamento perfeito, como o piso que nós temos hoje. Então, elas ficavam imperfeitas. E, portanto, por estarem imperfeitas, elas causavam possibilidade de tropeço, possibilidade de escândalo, possibilidade de se cair. Então, o que é, a pergunta que eu faço para você é, o que é fazer tropeçar ou causar escândalo? Então, eu queria sugerir algumas definições para você e usar alguns textos. Então, a primeira, o que é fazer tropeçar? Colocar um obstáculo no caminho no qual o outro pode cair. Então, de que maneira que nós temos vivido ao ponto de que nossas vidas possam deixar obstáculos no caminho? Então, primeiro, colocar um obstáculo no caminho de modo que outro possa tropeçar e cair. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para você, guarde isso no seu coração. Sabe quem são os primeiros a cair nos obstáculos que nós deixamos? São os mais próximos. São os filhos, são as esposas, são os esposos. São os primeiros a cair. Não quer dizer que sejam os únicos, mas são os primeiros. Então, cada vez a situação se agrava mais na sua seriedade diante do Senhor. Então, segundo aspecto, fazer uma pessoa desconfiar daquele em quem ela deveria confiar. Essa é uma segunda maneira de fazer tropeçar ou colocar um escândalo. Primeiro é colocar um obstáculo. Um dos sentidos da palavra no grego é fazer uma armadilha, irmão. É colocar uma armadilha no caminho. Quantas vezes maridos e mulheres experimentam isso? Quantas vezes nós precisamos da graça do Senhor para nos arrependermos em armadilhas que nós colocamos para o nosso cônjuge, para que ele caia? Que o Senhor nos ajude. Porque a seriedade e a gravidade disso, as consequências são sérias. Então, aqui eu gostaria que você abrisse comigo num texto em Isaías, porque nós temos expressões ali em Isaías 59 que podem nos ajudar muito. Isaías 59. Veja o que o profeta vai dizer a respeito disso. Perdão, irmão, Isaías 62, desculpe. Isaías 62, os versos 10 e 11. Veja, Isaías 62 é um importante capítulo. Isaías está profetizando a respeito de Jerusalém, daquela que é o objeto de consideração do Senhor. Então, ele começa assim, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um esplendor. Então ele está profetizando a respeito daquela que seria objeto de admiração por ser o lugar do testemunho de Deus. Agora, é óbvio que Jeremias profetizou para a nação de Israel, mas essa profecia pode e deve ser aplicada à igreja. Este lugar do testemunho de Deus que nós aguardamos seja posta, seja apresentada para a admiração de todos nesse universo, como o resplendor da glória do Senhor nela mesma. É isso que Paulo vai falar aos Efésios. Então, quando você olha nos versos 10 e 11, nos versos 10 e 11, nós temos
abordagem do profeta relacionada à maneira que aqueles habitantes de Jerusalém procedem para com os outros, de modo que o seu testemunho possa ser evidente. Então, qual é a atitude deles? Verso 9. Mas os que se ajuntarem o comerão. Comerão o quê? Verso 9 vai dizer que o cereal, o alimento, a provisão de Deus para aquela que é a amada do seu coração, jamais seria dada aos inimigos. Então o verso 10 diz assim, verso 9, eles se ajuntarão, comerão e louvarão ao Senhor. E os que o reconhecem, os que recolhem, beberão nos átrios do seu santuário. Agora, verso 10. Passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Veja bem, irmão. Aterrai a estrada. Limpai-a das pedras e arvorai bandeira aos povos. Esse verso nos ajuda muito sobre a questão dos tropeços. Por quê? Primeira coisa importante aí, esse passai pelas portas. Essa figura de passar pelas portas indica aqueles que estão dispostos a ir adiante, que estão dispostos a se colocarem adiante para andarem pelo caminho necessário para oferecerem modelo para outros. Ó, irmão, se isso não acontecer com você, varão, dentro da sua casa, quem oferecerá modelo para sua esposa e para seus filhos? Se isso não acontecer com você, irmã, para que seus filhos vejam um testemunho coerente, nossas vidas poderão ser tropeço para os mais íntimos. E pior, tropeço também para outros. Que o Senhor nos ajude nisso. Primeiro, passai pela porta. Segundo, preparai, é a segunda expressão aí, preparai o caminho. Irmão, esse preparai o caminho aponta para aqueles mensageiros que iam adiante dos reis, preparando a estrada para que a carruagem do rei pudesse passar sem nenhum obstáculo que pudesse quebrá-la, que pudesse impedir a viagem. Então ele ia adiante, dando sinais de que tudo estava preparado para que outros pudessem caminhar com desenvoltura. Agora, minha pergunta para você, a sua vida e a minha vida tem sido uma preparação que oferece sinais, pegadas, para outros que têm seguido o testemunho do Senhor e de alguma maneira se espelhado em você? Tem sido. Seguindo, mais uma expressão, aterrai a estrada. Irmão, isso fala de uma vida mais elevada, de uma vida que é capaz de apresentar um caminho ascensional, de alguém que tem condições de não só com palavras, propor um caminho mais elevado de testemunho a outros. Ou será que nós ainda somos aqueles que estão a engatinhar, disputar brinquedos, sermos aqueles que ainda estão precisando de leite, não podem comer alimento sólido? E, portanto, suas vidas não oferecem um caminho mais elevado. Será que os nossos mais chegados olham para nós e veem um caminho mais elevado de amor, de consagração, de dedicação ao Senhor, meu irmão? Seguindo, outra expressão interessante aí, limpai-a das pedras. Limpai-a das pedras. Alguém que está disposto a remover obstáculos. Remover obstáculos. E mais, arvorai bandeira. Levantar um testemunho da parte do Senhor. Não é bandeira de opiniões. Não é bandeira de posições.
é uma bandeira de amor da parte do Senhor, capaz de nos distinguir como um povo que se ama, porque se cuida, porque protege o caminho, cuida de um testemunho para que seja capaz de ser olhado por outros e seguido por outros. Será que isso não nos preocupa, irmão? Será que isso não ocupa os nossos corações? Que o Senhor tenha misericórdia para que nós não sejamos, sabe um outro sentido da palavra tropeço? Provocar abandono. Alguém que por oferecer tropeço ou escândalo, provoca um abandono. Um escândalo capaz de levar um pequenino a abandonar o Senhor. Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou na gravidade disso? É por isso que o Senhor diz, ai. Ai daqueles. É por isso que o Senhor diz que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e se lançar na profundeza do mar. Porque os tropeços, eles podem provocar abandono. Quantos já não, de alguma maneira, foram trazidos pela misericórdia do Senhor a ouvir a palavra do Senhor e por causa de um contra-testemunho abandonaram a fé? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos um povo a oferecer bom testemunho, a oferecer pegadas para que outros possam seguir o caminho de Jesus, porque nós temos andado por Ele. Que o Senhor nos desafie a isso, a termos um testemunho coerente. Seguindo mais um pouco, um outro sentido de causar tropeço ou escândalo. Levar outros a questionarem a autoridade de Deus por conta de um testemunho incoerente. Você já pensou nisso, irmão? Levarmos outros a, de alguma maneira, questionarem a autoridade de Deus porque não veem um testemunho coerente. São apenas palavras, mas a vida não é coerente com aquilo que se ouve ou com aquilo que se diz. Que o Senhor tenha misericórdia, a começar por mim, mas de todos nós aqui. Porque se nós seguirmos, meu irmão, e eu gostaria então que você abrisse comigo agora, em Mateus 18, porque veja como Mateus vai registrar essa mesma passagem e a severidade, a seriedade com que o Senhor trata de forma um pouco mais abrangente o caso dos tropeços no registro de Mateus. Então, Mateus 18 diz assim, o verso 6 é exatamente conforme lemos lá em Lucas. Verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora, veja isso, irmão. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, e vida aqui é zoe. Vida aqui é vida incriada, é vida de Deus. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Então veja a seriedade de vivermos uma vida incoerente, de darmos um testemunho incoerente. Que o Senhor nos ajude nisso, porque a seriedade com que Ele trata precisa, pelo Espírito Santo, ser agravada nos nossos corações. Para quê? Para que Ele lance sua luz sobre nós. Nós não estamos aqui para apontar uns para as vidas dos outros, mas nós estamos aqui para que o Senhor lance luz sobre nós por meio da sua palavra. E então nós sejamos levados ao arrependimento se necessário, à correção se necessário. E também sejamos aqueles que se dispõem a serem esses instrumentos de testemunho da parte do Senhor, que oferecem
um caminho para que outros possam seguir. Compreende, irmão? Veja, gostaria de fazer uma consideração mais prática com você. Meu irmão, se nós não temos compromisso, preste atenção, se nós não temos compromisso com os princípios de Deus, se nós não temos compromisso com a palavra de Deus, se nós não temos compromisso com as reuniões, se nós não temos compromisso com a mesa do Senhor, como nós iremos oferecer um testemunho adequado para outros? Se nós nos achegamos à mesa sem nos examinarmos a nós mesmos, participamos da mesa de um modo indigno. Às vezes, a coisa está terrível em casa e os nossos filhos veem a atmosfera da casa. Nada é consertado. Então nós chegamos aqui no domingo e participamos da mesa. O que eles têm visto? Se nós não temos um compromisso com as reuniões, irmão. Nós deixamos de ir por qualquer motivo. Qual é o impacto? O impacto é que a nossa esposa vai deixar de ir também, por qualquer motivo. O impacto é que não vai demorar, o seu filho também vai dizer, estou cansado hoje, também não vai querer ir. Porque o que nós estamos oferecendo, nós, cabeças das nossas casas, uma pedra de tropeço para os mais próximos. Mas uma pedra de tropeço também para outros irmãos que olham para as nossas vidas. Compreende? Se o telefone toca e nós não queremos atender e falamos para o nosso filho, falar que nós não estamos, o que nós estamos oferecendo, irmão? Uma pedra de tropeço, não é? Para que o meu filho pense assim, olha, mentir não é tão grave assim. Se nós não pagamos as nossas contas adequadamente, o que nós oferecemos, irmão? Para irmãos e para incrédulos, nós oferecemos uma pedra de tropeço. Se nós não cuidamos das nossas famílias adequadamente, se nós não oferecemos tempo de qualidade para as nossas esposas e esposas para os seus maridos, se nós não cuidamos dos nossos filhos, dando tempo a eles, se nós temos mais prazer de estar com outros do que com a nossa família, qual testemunho está sendo dado, irmão? Que o Senhor nos ajude nessas coisas. Porque, do contrário, nós viveremos uma vida religiosa, me permita dizer, com todas as letras. Nós estaremos aqui frequentes em todas as reuniões e esse testemunho não causa impacto em ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela se autoexpõe. E aquela verdadeira vida do Senhor, que manifesta o perfume dele, que é capaz de cativar outros, não é visto. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda graça. Porque se nós não respondemos a princípios básicos, aos menores princípios de Deus, por assim dizer, me ouça bem, como nós responderemos aos maiores? Nossa vida será um contra-testemunho, se nós vivermos assim. Como têm sido os nossos relacionamentos? Quem são as pessoas que nós escolhemos para botar dentro da nossa casa? Quem são as pessoas que nós, por exemplo, escolhemos para ter algum tipo de relação? Seja ela qual for, uma sociedade, uma intimidade, seja o que for, irmão. Se nós não prezamos pelo fato de que o Senhor diz que não há possibilidade de haver comunhão entre luz e trevas, e nós forçamos a barra para ter algum tipo de intimidade com as trevas, nós seremos um tropeço para outros, compreende, irmão? Se nós nos relacionamos indevidamente, nós estamos entrando em um jugo desigual. É o que Paulo vai orientar aos Coríntios. E isso é um tropeço para outros. Irmão, se você não cuida de ensinar o seu filho, adolescente, que ele não deve se pôr em jugo desigual, que ele não deve namorar uma moça que não conheça o Senhor,
Se você não tem nenhum obstáculo para você, então como será a vida dele? Compreende, meu irmão? Essas coisas precisam ficar claras para nós, porque do contrário, nós não vamos compreender o que é viver uma vida colocando várias pedras de tropeço para outros, sem nem considerarmos isso. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conceda graça, para que, pela sua bondade, nós sejamos tocados em questões muito práticas, muito práticas. Vamos dar um passo mais e irmos para o segundo aspecto aí. Por favor, mantenha o texto de Lucas marcado aí na sua Bíblia. O segundo ponto é o perdão. E como esse é um aspecto importante, irmão, vamos ver se nós tomamos o resto do tempo que nós temos aqui com esse aspecto. Porque ele é absolutamente prático e nós precisamos ser muito ajudados aqui. Então, logo na sequência, o Senhor usa uma palavra, e ela é registrada por Lucas aí, que não é uma palavra que geralmente é usada quando o Senhor vai falar sobre perdão. Acautelai-vos. Não é uma palavra que geralmente é usada no Novo Testamento relacionada a perdão. O que então que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? Tenha medo, esteja alerta. Eu creio que o sentido dessa palavra aí, no grego, é uma palavra diferente da que é traduzida por acautelai-vos em outros lugares do Novo Testamento. Então, eu gostaria de ficar só com essa daqui. E gostaria de citar o sentido dela, porque agora o aspecto prático que o Senhor vai tomar para nos ajudar com relação a uma vida fiel, um administrador fiel, um mordomo fiel, é alguém que se preocupa primeiro em não oferecer pedra de tropeço para outros. Esse é um mordomo fiel. É alguém que, por se consagrar ao Senhor, por amar ao Senhor, ele jamais deseja fazer tropeçar qualquer pequenino. O segundo passo é que esses fiéis, devotados ao seu Senhor, eles aprendem o que é uma vida de perdão. Primeira palavra que ele usa aí é acautelai-vos. Essa palavra tem um sentido interessante, irmão. E o sentido é trazer, ela é uma palavra do uso comum das navegações. Então ela significa trazer um navio para perto, atracar e dar a devida manutenção. Veja que palavra o Senhor usou. O Espírito Santo selecionou uma palavra, o assunto agora é perdão, e então ele diz assim: traga o navio para perto, atraque ele e dê manutenção. Essa é a palavra. Para resumir tudo isso, eu gostaria de dizer para você que nesse assunto do perdão, nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Nós precisamos aprender a oferecer uns para os outros o lugar, o porto seguro do perdão, capaz de curar nossos corações, capaz de oferecer limpeza para as nossas almas, capaz de oferecer provisão para corações dilacerados. Compreende, meu irmão? Se o Senhor não alcançar esse caminho entre nós, a igreja jamais será um lugar de celebração e de festa, porque nós somos pessoas imperfeitas, e o perdão é uma provisão de Deus para pessoas imperfeitas como nós serem curadas. Compreende, irmão? Se nós não aprendermos o caminho do perdão,
nossa vida, nossa família e a assembleia onde nós participamos jamais será um lugar de celebração e de festa. Por quê? Porque será o lugar de magoados, torturados por suas mágoas. Que o Senhor nos ensine esse caminho, o caminho do perdão. E como o Senhor aborda a questão aí: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa é uma palavra importante, irmão. Porque sabe qual é o sentido dela? Procure o seu irmão para ter uma conversa olho no olho. Procure o seu irmão para ter uma conversa olho no olho. Se, de alguma maneira, alguém colocou uma pedra de tropeço no teu caminho, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é repreende-o. É tenha com ele uma conversa olho no olho. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós falamos para os outros. O problema é que nós expomos os irmãos uns para os outros. E isso mata a vitalidade do testemunho de Deus. O problema é que nós, ao invés de termos, certamente você se lembra de uma importante passagem em Gênesis capítulo 9. Essa é uma passagem onde há uma abordagem sobre Noé, irmão. Você sabe quem foi Noé, não é? Noé é um grande homem de Deus. Um tremendo servo de Deus. Abra comigo, por favor, em Gênesis 9. Quando você vai a Hebreus, capítulo 11, há um registro a respeito de Noé. E o registro é tremendo. O registro é de que ele é um homem considerável. Alguém que o Espírito Santo tomou e registrou a maneira que ele viveu lá naquela galeria de heróis da fé. Agora, veja o capítulo 9 aí de Gênesis, o verso 20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, guarda essa expressão aí, irmão, fê-lo saber fora. Esse é muitas vezes o nosso problema. Ao invés de o teu irmão pecou contra você, colocou uma pedra de tropeço contra você, ao invés de repreendê-lo, de ter uma conversa séria diante de Deus, olho no olho, nós tomamos essa atitude aí, que é a atitude de cão. Qual é a atitude? Fazemos saber fora. Nós falamos para todo mundo, menos para quem deveria ser falado. Sabe como é o nome disso, irmão? Maledicência. Esse é o nome desse pecado. Então, ele fez saber fora a seus 2 irmãos. Agora, veja o caminho que o Senhor oferece para mim e para você. O caminho é, então, Sem e Jafé, os outros 2 irmãos, tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, de ambos, e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Se você seguir o texto, você vai ver que tem um grande ai aí para Cão. Por quê? Porque Cão procedeu inadequadamente. E qual é o grande ai? Quando Noé, já velho, vai proceder aí as suas bênçãos, se você olhar para o versículo 29, ele diz: maldito seja Canaã. Você vê? Você vê a consequência de uma atitude inadequada, de falta de cuidado. Seus 2 filhos cobriram a sua nudez. O que isso significa, irmão? Que nós precisamos aprender a fazer isso na casa de Deus.
Esse é um princípio espiritual, para nós vivermos de uma maneira coerente com aquilo que nós temos ouvido. Se nós seguirmos aí essa questão do perdão, como já disse, a questão envolve sensibilidade espiritual. Sensibilidade. Qual é o princípio relacionado ao perdão, irmão? Porque eu preciso ser bem específico com você. Quando o Senhor menciona a questão do perdão, primeiro ele diz, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, se ele te procurar 7 vezes no dia e pecar contra ti, 7 vezes vier a ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É uma situação quase inimaginável, não é, irmão? Pensa uma coisa dessa. O sujeito chegar para você na 3ª vez, você vai falar para ele, não, você está de brincadeira comigo. Não vai? Por que o Senhor está usando essas medidas extrapoladas aí? Por que quando o assunto do perdão é mencionado, Pedro, por exemplo, pergunta para o Senhor, você lembra, irmão? Ele fala assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Como que querendo impressionar o Senhor. O Senhor vai falar, puxa, Pedro, realmente... Mas o Senhor olha para Pedro e diz assim, não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Agora, vamos ainda mais. Você acha que o Senhor está dizendo que deve se perdoar 490 vezes, irmão? Por que o Senhor está usando medidas extrapoladas? Para que eu e você, nós saibamos que o perdão deve ser algo ilimitado. Nós nunca podemos reter o perdão. O perdão tem que ser concedido na medida em que houver arrependimento. Que o Senhor nos conceda graça, porque nós, muitas vezes, nos tornamos, preste atenção, torturadores de outros. Não liberando o perdão devido, isso é muito comum dentro de casas. Isso é muito comum em questões familiares. Nós nos tornamos torturadores, retendo o perdão. Sabe qual é o problema, irmão? Eu não posso abrir o texto, mas a referência para você é Mateus 18, a partir do verso 23. O que Mateus vai abordar lá? Aquela parábola do credor incompassivo, você se lembra? Aquela parábola é uma parábola muito significativa sobre perdão. Porque o que ele vai dizer? Ele diz, olha, havia um homem que ele devia 10.000 talentos, irmão. Isso é uma coisa inimaginável. Porque um talento, preste atenção, corresponde a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos é 350 mil quilos de ouro. 350 toneladas de ouro. Sabe quanto tempo um homem normal levaria para ganhar uma quantidade dessa, irmão? Sabe quanto tempo? 150 mil anos de trabalho. Mais uma vez quero te dizer, por que o Senhor está usando medidas extrapoladas? Para que você e eu compreendamos o impacto do que Ele fez conosco. Porque a parábola segue. E ele, então, recebe um homem devedor de 10.000 talentos. E esse homem é perdoado. E então, esse homem sai, se encontra com outro que devia para ele muito menos. Absolutamente menos. A dívida bem pequena, uma dívida em denários. O denário é uma unidade de medida do salário de um dia. Então, aquele devedor devia 100 denários. Algo que poderia ser pago com 3 meses de trabalho, por exemplo. E ele então não perdoa e passa a sufocá-lo. E então, aquele senhor que havia perdoado tão abundantemente, ele diz a esse
incapaz de perdoar, ele diz a ele que ele estaria preso. Então, primeira consequência de não perdoar, cela, prisão. Ele estaria preso, ele e a sua família, olha isso, irmão. E a sequência e seria entregue aos verdugos. Você sabe que verdugo é um torturador, né? Seria entregue aos verdugos, que o estariam a torturar. Quantos de nós aqui estamos atormentados pelo verdugo da nossa consciência, por falta de perdão, por falta de uma atitude de liberalidade em face daquilo que o Senhor realizou na sua vida e na minha, irmão? Porque Ele nos perdoou uma dívida de 10.000 talentos. E nós temos pequenas dívidas entre nós, para que então exercitemos um coração perdoador. Se nós não perdoamos, qual é o resultado? O resultado é doença. A falta de perdão, segundo os estudos, nós temos alguns médicos aqui, mas segundo alguns estudos das unidades de saúde nos países, quase 50% das doenças, elas têm causa psicossomática. 50% ou mais das doenças têm causa somática, psicossomática. O que isso significa? Que a falta de perdão adoece. Que o nosso coração aprisionado, ele manifesta, ele se abre para ser então machucado diariamente. Uma vez lendo um livreto de um irmão sobre perdão, ele usou uma frase impactante, ele dizia assim: aquele que não perdoa toma veneno, esperando que o outro morra. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Ele está nos ensinando o poder de uma vida de perdão. Agora, a pergunta para nós é: nós estamos dispostos a tornar nossa vida, nossas famílias, a assembleia, um lugar de celebração e de festa? Porque o perdão abre, então, caminho para a liberdade de uma alma limpa, irmão. De um coração limpo. De uma mente limpa. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. E a compreender quais são os caminhos. Alguns aqui precisam dar um telefonema. Alguns aqui precisam marcar uma conversa. Alguns aqui precisam marcar uma viagem, não sei. Mas coisas precisam ser acertadas nos nossos corações para que sejamos livrados dessas celas de mágoas, de culpas, de falta de perdão. Que o Senhor nos ajude. Quantos tropeços. Uma vida de perdão é uma vida capaz de estimular outros. Estimular outros. Alguns estudiosos da vida animal, eles dizem que o cachorro talvez seja o animal que mais consiga nos seus instintos demonstrar capacidade de perdoar. O cachorro é incrível, não é, irmão? Você fala com ele, sai, dá um tapa nele, daqui a pouquinho você volta na porta, ele volta balançando o rabinho, como se tudo estivesse bem e fazendo festa. Não é incrível? Dá um tapa num gato para você ver o que acontece. Possivelmente ele não vai chegar mais perto de você. Porque o gato é absolutamente diferente do cachorro, não é?
Talvez ele te deu uma unhada, né? Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que, infelizmente, tá assim de gato. Aqueles que são rígidos, compreende? Que o Senhor nos ajude a experimentarmos o que significa um espírito dócil, como o dele, homem de dores, que sabe o que é padecer, rejeitado por todos, cuspido, abandonado, desprezado, mais desprezado, não tinha formosura alguma que nos atraísse, mas perdoador, perdoador, perdoador. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Aquele capaz de olhar para vidas como as nossas e dizer assim, perdoado. Irmão, nós, se fôssemos analisar as vidas uns dos outros, um querido irmão que já partiu para o Senhor sempre usava a expressão, se nós colocarmos a sua vida para passar aqui no telão, irmão, será que você ia ficar envergonhado ou você ia ficar tranquilo? E se a sua vida, se a nossa vida estivesse passando aqui no telão para que outros exercessem juízo, será que nós teríamos condições de olhar e escrever perdoado? Mas graças ao Senhor, porque Ele nos perdoou e derramou sobre nós esse amor de provisão para que você e eu, nós saibamos andar por esse caminho e aprendamos a perdoar. E a oferecer o nosso lombo para ser rasgado como o dele. E a oferecermos a nossa vida para ser uma vida capaz de dar testemunho para outros. Oferecermos a nossa vida para sofrer, para que outros possam viver. Se não houver disposição em nós para isso, irmão, o testemunho do Senhor não irá prosperar. Porque essa é uma riqueza do nosso bendito homem rico que está nas nossas mãos. Sermos um povo capaz de manifestar o perfume do perdão. Agora, qual é o nosso problema, irmão? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? É que nós somos bons demais. Porque se nós soubéssemos bem quem nós somos, talvez 90% dos nossos problemas estariam resolvidos. O problema é que nós achamos que somos bons demais. Então os outros se tornam muito piores para nós. E, portanto, eles passam a ser devedores de muitas coisas. E o Senhor nos ensina que nós deveríamos ser devedores de amor uns para com os outros. E que se isso acontecer, talvez 90% dos nossos problemas se resolvam. Que o Senhor nos ajude e nos ensine esse caminho prático, capaz de gerar uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de celebração. Você sabe, irmão, o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Nós acabamos de, no final de semana, participarmos de um casamento simples de nossos amados irmãos. Você consegue perceber de forma muito simples a atmosfera de um ambiente desse? De jovens que amaram o Senhor, se guardaram e agora testemunham um casamento diante do Senhor. Você sabe o que significa isso no que se refere ao testemunho de Deus, irmão? Há uma esfera de testemunho para criancinhas que estavam lá vendo isso. Será que nós estamos atentos? Ou nós achamos que tudo é de qualquer jeito, que a vida é de qualquer jeito? Graças ao Senhor pelo que Ele tem feito.
pela bondade do Senhor entre nós. Eu não quero cansar você, então vamos parar por aqui e vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fale ao coração nessas coisas e no que elas significam. Gostaria de que 2 ou 3 irmãos, em resposta ao que o Senhor nos falou, pudessem agradecer.